Meus amados, bom dia. Hoje eu quero levar uma palavra a respeito de sabedoria, a respeito de que caminho tomar ao encarar determinadas dificuldades. Primeiro, a sabedoria exige que você a ame, a buscar ela todo o tempo, a se aprofundar nos conhecimentos de Deus. O livro de Oséias 4,6 fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A sabedoria, ela é uma junção do joelho, da busca pelo conhecimento, das orações, da súplica e até mesmo das consagrações diante de Deus. Quando você começa a fazer estas coisas, você começa a entender o que é se separar para deixar as coisas loucas da vida e começar a buscar a sabedoria de Deus para viver com comunhão com Deus e o próprio Deus mantendo e trazendo a existência sobre a sua vida o querer e o efetuar dele. Então, nós temos que ter uma paixão, se envolver com o Espírito Santo de uma forma sincera, procurar, mas não procurar em vão. Davi disse nos Salmos 119, 97, como eu amo a tua lei, amar as coisas de Deus, é a minha meditação todo dia. Davi fala que bem-aventurado é o homem que vai à casa do Senhor. Qualquer coisa abaixo disso não vai funcionar. Porque o que Deus quer? O que Deus quer é que as pessoas se acheguem a Ele conforme o entendimento da luz da sua própria palavra. Porque a Bíblia diz, a tua palavra é luz para os meus olhos e é lâmpada para os meus pés. A sabedoria, ela está contida na Escritura Sagrada. Mas a Bíblia também não pode ser lida de qualquer jeito. A pessoa, para ler a Bíblia, ela tem que reverenciar aquele que escreveu. Então, bom é montar um jeito de orar e ler a palavra ao mesmo tempo. Consagração diante de Deus diária, para que essa sabedoria do próprio Deus comece a acontecer sobre a sua vida. E nós temos que entender que se nós negligenciarmos, desprezar o que está contido na palavra de Deus, nós não vamos conseguir entrar em espírito diante do próprio Deus. Então, nós temos que amar a sabedoria mais do que o mundo. A Bíblia fala assim, aquele que ama o mundo, esse se faz amigo do mundo e se faz inimigo de Deus. Porque quem ama o mundo, ama a sua própria morte. E aí, estas coisas não vai trazer as consequências certas, aquilo que nós pensamos que vem de Deus para a nossa vida. A sabedoria exige que você venha buscar ela cedo. A palavra do Senhor diz, eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. As primeiras horas da madrugada é também as primeiras horas do dia. Você já pensou em consagrar 2 horas e meia no começo da madrugada para Deus, mesmo tendo que levantar cedo e falando, Senhor, eu vou entregar aqui essas horas para Ti durante determinados dias, para que o Senhor, Pai amado, venha acrescentar o direito, para que o Senhor venha trazer, Pai amado, um entendimento, para que o Senhor venha me dar direção de vida. Você já pensou em fazer essas coisas diante de Deus? Chamar a sua atenção? Porque a Bíblia fala que Deus honra a quem se esforça. Então, não é o cedo da vida, mas é o cedo da madrugada. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Antes que você venha aprender muito com o mundo, as coisas loucas do mundo, você deve se resguardar em espírito, se ajoelhando na presença de Deus, deixando de lado todos os pensamentos impuros. Quando eu falo de impuro, eu não estou falando para você andar como santificado, como beato, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que andar com um coração puro, sincero. Quando você está andando no dia a dia, você tem a certeza que não tem nada que lhe acuse pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A sua consciência, ela é limpa diante de Deus. E quem quiser se levantar contra você, com acusação, ou até mesmo tramando contra você, o próprio Deus vai derrubar por terra.
Salomão, ele escreve: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Também, se você é jovem, procura buscar o Senhor cedo, mais cedo, em termos de vida. Se você ainda é moço, corre para a casa do Senhor, para que você não venha se influenciar pela juventude e entrar nas infâmias da vida, indo por veredas tortuosas, por vaidades que não vai te levar a nada. Por isso, o melhor tempo para Deus é você rejeitar as loucuras do mundo e buscar a sabedoria de Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, ele é assim. Ele quer o melhor para você. O Senhor promete sabedoria a todos aqueles que Ele ama. Ele promete essa facilmente encontrada através da sua palavra. Mas vai ser encontrada por aqueles que buscam em espírito e em verdade. Por aqueles que se deleitam na presença do Senhor. Se você ama a sabedoria, ela vai te amar. E ela vai se achegar na sua consciência. Em troca, você tem que entender o que é amar e ser abençoado por Deus. Se você ama as coisas de Deus, Deus vai te amar e essa bênção começa a te alcançar. Se você busca por sabedoria, ela vai te encontrar facilmente, porque é espiritual. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou assim: olha, eu estava com ele no princípio, quando ele fundou a terra, eu era o seu arquiteto, eu era a sabedoria. Isso Cristo fala no livro de Provérbios, revelado pelo rei Salomão. Então nós temos que considerar essas coisas. Fica longe de quem traz coisas mal, coisas ruins para nós. Esse é o problema. O problema sempre foi a roda dos escarnecedores. O problema sempre foi querer fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Ame a sabedoria. Procure ela, agora mesmo. Comece a buscar nos livros do Novo Testamento, em Eclesiastes, em Provérbios, em Salmos. Comece a dedicar tempo para o teu joelho, para que isso que é espiritual comece a se achegar a você. Em Provérbios capítulo 1, a partir do verso de número 20, a Bíblia diz que a sabedoria ela clama pelas ruas. O que é clamar pelas ruas e ergue a sua voz nas praças públicas? Quando você ouve uma pregação dessa, você deve entrar no conselho. Você deve seguir aquilo que lhe é falado. Então, se ela clama pelas esquinas e faz os seus barulhos e vem até mesmo todo dia as facilidades de ouvir a palavra de Deus nos dias de hoje, é para que esse conselho entre na sua mente e você comece a fazer o que Deus te manda. Então, quando nós fazemos discursos, quando nós buscamos a Deus, a pregar a Deus em espírito e em verdade, é para um benefício de um povo e para um galardão futuro em Deus. Porque eu não perdo nada aqui. Quando eu prego porque eu gosto de Deus. E aí vai chegar o dia em que Deus vai me levantar e no dia do grande juízo, Ele pode me dar um galardão. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando do prêmio da vitória, aquilo que é meu por direito e por herança. E eu creio que você, quando se aprofundar na palavra de Deus, você também vai buscar estas coisas. Então a Bíblia diz: até quando vocês vão experimentar? Até quando vocês vão se contentar com a inexperiência? Com aquilo que está na mão dos zombadores? Até quando vamos ter prazer nas zombarias, nas piadas? Até quando vamos para as noitadas, beber todas? Isso não é o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus tem para a nossa vida é um plano de consciência, de domínio próprio. E Deus trata até mesmo como tolo os que fazem tais coisas. Então nós não podemos desprezar este conhecimento. E se acatarem a repreensão, que a palavra de Deus ela é sempre uma repreensão para as nossas vidas, ela é sempre um norte, ela sempre está nos direcionando. A Bíblia diz que o Senhor nos dará até mesmo um espírito de sabedoria e vai nos revelar os seus próprios pensamentos, o que Ele tem para nós. Amados, há vários estágios da fé.
Quando eu começo a comer do alimento sólido e não mais do leite, eu começo a andar em novidade de vida. Deus começa a trazer à existência coisas que não existem. Nós, porém, temos que rejeitar a este convite do mundo. Ninguém se importa com você na presença de Deus. Mas se você começa a andar com eles, é como se fosse uma amizade fraudulenta. Então, nós não podemos desprezar totalmente o conselho que parte de Deus. Nós temos que aceitar esse conhecimento sobre as nossas vidas. E como é grande esses entendimentos que tem aí nos capítulos 8, 9 de Provérbios de Salomão. Ele traz uma personificação de sabedoria, até mesmo entre a mulher que fica na janela chamando os homens para manter relações, amizades com ele. E isso faz um contraste com a própria sabedoria de Deus, porque Deus também nos chama. Ele também quer criar uma imagem poderosa do Evangelho em nossas mentes. Mas o que nos desvia muito da presença do Senhor são as nossas concupiscências carnais. E o mundo está aí para nos chamar, para nos atrair para estas coisas. O mundo busca até mesmo as almas dos homens. Então, você vai ver em Provérbios capítulo 9, verso 4, Provérbios capítulo 9, verso 16. Há um convite de companheirismo, seduzindo a resultados bem diferentes daquilo que a palavra de Deus nos traz. O Senhor é a nossa sabedoria. O Senhor nos coloca na posição de amados de Deus. Ele ama aos que buscam a Ele em espírito e em verdade. O que é sabedoria? É o poder de julgar o que é direito ou o que é errado. Quando você tem uma mente sã, você começa a entender, isso está errado, isso está certo, vou por aqui. E aí você começa a andar pelos caminhos da sabedoria. Esta é a base. É o temor ao Senhor, onde o Senhor, através dessa consciência do que certo é o errado, quando eu vou para fazer as coisas erradas, eu sinto o temor de Deus. A sabedoria, ela nos edifica, ela nos define como filhos da bênção ou da maldição. É na palavra de Deus que eu encontro essas coisas. Eu não vou encontrar isso em lugar nenhum. Eu ouço as pregações dos pastores, mas eu busco a Deus em espírito e em verdade. Amar as coisas de Deus é essencial para o homem de hoje. Nós temos que amar as Escrituras de Deus. Nós temos que buscar cedo na nossa juventude ou cedo pela madrugada diante de Deus. E Ele certamente nos dará o conhecimento, o entendimento e o bom siso, como diz Salomão. Sabedoria de Deus é que nós venhamos a experimentar, que todos nós venhamos a ter esse senso do que é certo, do que é errado, andar como se fossem regidos por uma lei espiritual. Então nós temos que comer e beber desse vinho novo, que é Cristo em nós, novidade de vida, através do seu Espírito Santo. Nós temos que nos preparar para a grandeza de Deus em nós. Então nós podemos deixar a insensatez de lado. Podemos deixar toda a falta de conhecimento de lado e nos esforçar a buscar os conhecimentos de Deus. Isso é uma grande verdade. E aí nós vamos ter vida, andar por um caminho de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, andar por um caminho de visões da própria palavra de Deus. Nós temos que rejeitar esta astúcia do mundo, esta mulher que busca os inexperientes, esses homens que buscam as inexperientes no mundo espiritual. Procuram fazer laços de alma para ficar amarrados pelo resto das suas vidas. Aos que não têm esse senso de direito, água roubada parece ser água doce, mas aquele laço preparado, vem alguém e tira a vida. Por quê? Porque você está entrando em terreno alheio. E o pão que se come escondido, ele parece até mesmo ser saboroso, mas no final é só maldição e aflição de espírito.
A Bíblia diz que Deus era o nosso Senhor e que Ele nos deu livramento, que Ele venha nos cobrir diariamente para que estas coisas não alcancem as nossas vidas ao ponto de nós sairmos da sua presença. A obra do Senhor é importante. E aí nós temos que tomar decisões nos momentos certos, não por causa da nossa vida secular, mas por causa de um direito maior que existe em Deus. Porque bom é estar no mundo. Eu já estive no mundo e eu sei que as coisas do mundo não são ruins, mas ela é ruim para o meu espírito, porque eu posso estar incorrendo ao risco de jogar a minha alma no inferno, porque eu não obedeci a Deus, não segui os caminhos do Senhor. Sabedoria é buscar a Deus em espírito e em verdade e esperar que o próprio Deus venha operar por mim prodígios e maravilhas. Me trazer à existência coisas que eu nem espero durante o dia. Eles, os do mundo, imaginam coisas vãs contra o Espírito do próprio Deus. E aí eles caminham para a morte, para a direção do inferno, gratuitamente, sem perceber, como a cegos. Porque a Bíblia fala que o príncipe deste mundo cega ao entendimento dos incrédulos. Eles vão seguindo para as profundezas da sua própria sepultura, vão cavando a sua própria cova dia a dia. Chega um tempo que não dá mais, chega um tempo que as coisas começam a acontecer. O Senhor, Ele busca a estes homens que vão adorar a Ele em espírito e verdade, a essas mulheres sábias, como Débora, como Ruth, como Esther, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando o homem rejeita a sabedoria pela primeira vez ali no Jardim do Éden, porque havia uma imposição para comer a árvore do fruto do bem e do mal e a árvore da vida, e o homem resolve comer a árvore do fruto do mal, e ele resolve conhecer pela astúcia de Satanás uma coisa que não foi dada a ele, ele a partir daquele momento começa a incorrer nos riscos da sua própria natureza. E aí Deus tira ele para fora do jardim. Toda vez que você quiser agir de maneira própria, você sai fora das bênçãos do Senhor e começa a andar na sua própria concupiscência carnal. E aí não vai haver nenhuma habilidade ou direito para que você venha a obter sabedoria em Deus. Há um entendimento entre os homens que sabedoria é ser douto, é ser conhecedor de vários assuntos, é provocar um grau de aprovação entre os homens. E na verdade não é isso. Sabedoria é ter uma consciência aonde você sabe o que é certo, o que é errado, e você decide a fazer o certo ou a fazer o errado, pela uma consciência de temor a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós temos que nos oferecer diante de Deus como a própria oferta sincera do nosso coração a Deus, porque é um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Mas nós temos que obedecer, andar em obediência, como aqueles que querem ser regenerados a cada dia. Então você que ama a leitura da palavra, ama a sua vida, dobre o seu joelho, curva diante de Deus e reverencie aquilo que você não vê. Eu lembro que Paulo, ele estava ali no Areópago e ele viu vários pedestais com várias imagens em cima, e o povo daquela região adorava a essas imagens, ao rei da Capadócia, ao rei do Ponto, ao deus Nirod, ao deus Tamuz, e ele viu um pedestal daquele vazio. E Paulo chegou e falou assim: olha, eu quero falar sobre esse pedestal que está vazio. E aí o povo falou assim: mas não existe nenhum santo, ou não existe nenhuma imagem em cima desse pedestal. Aí Paulo falou: não, mas é desse Deus invisível que eu quero falar, porque mesmo você não vendo Ele, você tem que adorar. Então, quando você dobrar o seu joelho, faça igual Paulo. Por fé, acredite que Deus está te vendo, porque Ele é imutável. Deus, Ele vem de eternidade a eternidade. Sem santidade é impossível que o homem veja a Deus. Mas por Jesus Cristo de Nazaré, mesmo sendo concebido no pecado, porque todos pecaram e carecidos são da glória de Deus, nós veremos ao próprio Deus no dia do juízo.
No dia em que Deus vai se levantar para julgar toda a humanidade e todo homem desta terra. Nós somos os filhos do Senhor. Vamos amar com facilidade a palavra do próprio Deus. Vamos tentar compreender o que o Espírito Santo quer nos passar, porque Ele nos passa em amor. Ele nos retorna tudo aquilo que nós ajoelhamos e lançamos diante da sua presença. Ele é recompensador. Ele é o ajudador. E isso tem que perseverar na sua vida até o dia da sua morte. Para que na eternidade esse amor de Deus apareça em nossas vidas e Ele veja que nós nos esforçamos diante da sua presença. Sabedoria é um segredo de sucesso. Nós que temos esse início de sabedoria, porque nós não podemos falar que temos a sabedoria por completo, porque seria tolice. Nós estamos aprendendo a cada dia. Nós estamos começando a enxergar algumas coisas que Deus está fazendo ao nosso respeito, principalmente em termos de obra, em termos de evangelho. Então, é uma garantia para o sucesso. Salomão fala que melhor é todo fim do que todo começo. Por que ele fala isso? Porque existe um transformar, um capacitar de Deus na sua caminhada cristã. Mas para isso você também tem que se esforçar. Por que você amaria mais as coisas do mundo e deixaria de buscar as coisas de Deus? Não faça isso. Não vai por esses caminhos. O nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, considerava tudo como perda. E ele fazia até mesmo comparação com a sabedoria divina. Ele fala assim, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer já é lucro há muito tempo. Por quê? Porque ele estava vivendo em outro nível de evangelho. Completamente envolvido pelo conhecimento do próprio Cristo. Paulo, na sua época, ele foi o maior de todos os apóstolos. Paulo edificou igrejas em vários pontos da Ásia. Paulo edificou até mesmo e mandou recursos para a igreja que estava na Judéia. Nós temos que buscar isso. Eu não sei, meus amados, qual é o dia que Deus vai mudar as posições espirituais dentro da minha casa. Vai trazer à existência as coisas grandes, maravilhosas, magníficas. Eu espero esse dia com uma esperança que Deus, Ele é comigo. Mas eu sei que o meu Deus me observa e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando eu estou em angústia, eu ajoelho no chão e falo, Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Me ajuda a seguir. Me ajuda a entrar na Tua presença. Me ajuda a estar contigo. Oh Deus dos exércitos. Em nome do Senhor Jesus, que me dá crédito para entrar diante da Tua presença. Me ajuda a ter Sua sabedoria, meu Pai. Me dá uma consciência de temor. Me ajuda a andar por lugares magníficos. Por lugares neste mundo que eu nunca andei. Mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com Cristo. Eu quero andar com o Teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Amados, faça essa oração. Seja sincero com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Graça e paz. Oh, graça.